Vamos à aula sobre os tipos de reprodução. Primeiramente, temos que lembrar que a reprodução é uma característica básica da vida, tá? Que é a capacidade que os seres vivos têm de gerar vida a partir deles, né? Aqui neste slide você tem a imagem de diferentes espécies de seres vivos, né? Mostrando aspectos da sua reprodução, né? Aqui uma cobra saindo do ovo, né? Este mamífero com seu filhotinho, né? Os ovos, aqui uma abelha chegando lá na flor para capturar o grão de pólen, né? Tá? Então, graças à capacidade de constituir descendência portadora de genes dos progenitores, né? Uma espécie de ser vivo ela assegura a renovação contínua, tá? Da sua linhagem e a transmissão da informação genética de geração em geração. Tá? E os seres vivos se diferenciam em relação à forma como eles se reproduzem, né? Em dois tipos básicos, a reprodução assexuada e assexuada, né? A assexuada ocorre sem a intervenção de células sexuais, né? Ou seja, não se produz gametas, né? E nem ocorre fecundação, né? Que é a união dos gametas, né? A descendência, os filhotes, eles surgem a partir de um único indivíduo, único progenitor, né? E os descendentes são geneticamente idênticos, ou seja, iguaizinhos, né? Entre si, né? É como se fossem clones, né? E iguais ao o indivíduo que os deu origem, tá? E já na reprodução sexuada, que mostra dois insetos, né, em cópula, né? Eles estão em cópula porque é necessário que seus gametas, suas células sexuais que eles produzem, né, eles possam se unir, ocorrendo a fecundação, tá? Então, o indivíduo que surge, né, ele surge a partir da união de dois, geralmente são dois indivíduos, tá? Porque cada um produz um gameta e essa mistura ela é uma das razões porque os descendentes são geneticamente diferentes entre si e aos seus pais, né? Os indivíduos que os deram origem, tá? Quais são os tipos de reprodução assexuada mais comuns entre os seres vivos, tá? Novamente, né, vamos ver as características desse tipo de reprodução, nos tipos de reprodução que nós vamos ver, né, essas aí já citadas, tá? Novos indivíduos, não tem gametas, geneticamente idênticos os filhos, tá? Os tipos mais comuns nós temos aí a bipartição, gemulação, divisão múltipla, multiplicação vegetativa, partenogenesis, esporulação e a fragmentação, né? São os tipos que a gente vai ver, tá? A divisão binária é um tipo de reprodução assexuada comum entre os indivíduos formados por uma única célula, né? Indivíduos microscópicos, né? Aqui nesse slide está mostrando um organismo unicelular, né? Que é um protozoário, né? Dividindo o corpo dele em dois, né? Aqui ele não produziu nenhuma outra célula para se juntar a outra célula, né? Aqui o que aconteceu foi que o seu corpo, que é a própria célula, se dividiu formando dois indivíduos, né? E aqui é uma planária, é uma imagem de uma planária que é um verme, né? Que é um animal muito simples, né? Um ser vivo pluricelular, que também se divide por bipartição, né? Ela pode dividir o seu corpo em dois, dando origem a outras duas planárias iguais entre si, e aqui deu origem a elas, tá? Então, ocorrem bactérias, né, organismos unicelulares como protozoários, algas, né, e também em seres vivos pluricelulares, ou seja, formado por várias células, tá? Muito simples, como a planária, ou seja, organismos pluricelulares possuem essa capacidade de gerar vida de forma assexuada, mas
por bipartição, mas geralmente são aqueles mais simples, né? Os seres humanos, por exemplo, não, devido à complexidade celular, né, muitos tecidos diferentes, não tem como a gente se reproduzir dessa forma, tá? Nós temos aí um outro tipo de reprodução assexuada, que é a gemulação, né? Aqui está mostrando uma hidra, né? Sofrendo um processo de brotamento, tá? Brotamento, que é um tipo de reprodução assexuada, tá? Também ocorre entre os seres vivos unicelulares, como as leveduras, tá? E a gemulação, né, nos seres unicelulares, ela origina duas células de tamanho diferente, ou seja, uma maior e a outra menor, devido à distribuição desigual do citoplasma, tá? E aí origina dois núcleos, né? O núcleo da célula, né, que é a parte da célula que contém a informação genética, se divide por mitose, né? Ou seja, o núcleo gera dois núcleos, tá? Onde um deles migra para uma protuberância que surge na célula mãe, tá? Esse gomo ele vai crescer e acaba por se separar, originando um novo indivíduo, tá? E a gemulação que ocorre nos seres unicelulares ocorre nas leveduras, tá? E em quinidários, como a hidra, a anêmona e os corais. Esses daí já são formados por várias células, tá? Aí nós temos outro processo de divisão, que é a divisão múltipla ou esquizogonia. Múltipla quer dizer que é mais de 2, tá? Nesse tipo de reprodução, o núcleo se divide várias vezes. Na anterior, ele se dividia 2 vezes apenas, gerando 2 núcleos. Aqui ele vai se dividir gerando numerosos núcleos, né? Cada núcleo ele vai se rodear de uma porção de citoplasma e de uma membrana, formando as células filhas. Então isso quer dizer que, frente da bipartição que gera 2 células filhas, aqui vão se gerar várias células filhas, tá? Quando as condições ambientais são favoráveis, ou seja, um clima favorável, né, que não vá matar as células filhas, a membrana da célula mãe vai se romper, liberando elas, né? É um tipo de divisão que ocorre na ameba, que é um protozoário, um ser unicelular, e em alguns fungos, tá? Aí um outro tipo de reprodução assexuada que recebe o nome de esporulação. Esporulação vem de esporo, tá? A esporulação ela consiste na formação de células especializadas, chamadas de esporos, né, que vão originar novos seres, tá? Esses esporos, né, eles não são gametas, né, porque nós estamos falando de uma reprodução assexuada, tá? E os gametas, eles só ocorrem, a produção deles, no processo sexuado, né? O esporo, né, ele, embora seja uma célula que se forme por meiose, tá? Mas o esporo não é um gameta. Portanto, ele é um tipo de célula produzida para a reprodução assexuada, né? Que é a esporulação ela é comum em fungos e em algas, né? Onde o ser vai produzir os esporos que vão ser liberados para o ambiente, tá? E quando em condições favoráveis, o fungo adora água, pouca luminosidade, esses esporos vão se transformar em fungos, tá? Temos aí um outro processo assexuado que é chamado de fragmentação, né? Que é comum entre seres vivos que são pluricelulares e muito simples, né? Animais muito simples, tá? Animais muito simples, como por exemplo a estrela do mar, tá? É um processo em que o indivíduo se parte em 2 ou mais fragmentos,
né? A estrela do mar tem aquelas 5 pontas, né? E se arrancar, né, esses braços dela, essas pontas, em vez de cada uma delas morrer e se desintegrar, como é o que aconteceria se uma pessoa perdesse um braço, né, num acidente, né? Quando você perde um dedo, um braço num acidente, o que acontece, né? Se não colocar de volta no lugar, fazer uma cirurgia para colocar no lugar, esse braço que foi arrancado, o seu vai apodrecer, né? Além de você ficar sem braço, né, o braço que saiu, ele vai apodrecer. E não vai crescer outro braço no lugar, né? E esse braço não vai gerar um outro de você, né? Isso acontece porque você é um animal bastante complexo, né? As células do seu corpo existe uma diversidade muito grande de células no seu corpo, de substâncias químicas, de processos celulares, de metabolismo que torna impossível um braço seu formar outro de você. Mas seres vivos invertebrados, muito simples, como as estrelas do mar, pode acontecer, né? Se você pegar a estrela do mar, fatiar ela em várias partes, né? Cada parte dessa, em vez de apodrecer e morrer, vai gerar uma outra estrela do mar, tá? Só que essas estrelas do mar que surgem, elas são tudo igual, cópias idênticas entre si, tá? E iguais igual às estrelas do mar de onde elas saíram. Porque nós estamos falando de processo assexuado, e processo assexuado não tem variabilidade genética, ou seja, vai gerar sempre a mesma coisa, né? Sempre indivíduo igual, tá? Então, esse tipo de reprodução, ela também é raro, mas pode se dar em seres unicelulares, as cianobactérias, algas filamentosas, né? E vermes marinhos, né? Animais pluricelulares com uma pequena diferenciação tecidular, né? Quando você tem poucos tecidos, é mais fácil de regenerar, ou seja, aquele pedaço seu que for arrancado, gerar outro, tá? Só que o ser humano não tem isso. Aí nós temos outro processo assexuado, que é chamado de multiplicação vegetativa. Novamente, multiplicação é que não vai formar só 2, pode formar vários, tá? E vegetativa, porque nós estamos falando de um tipo específico de ser vivo, que são os vegetais, que são as plantas, tá? É um processo assexuado em que, a partir de uma parte da planta que se destaca, né, ela vai se regenerar e a planta vai completar. É uma regeneração vegetal, né? Vimos a regeneração animal, que ocorre lá com verme marinho, com estrela do mar, com seres vivos, com animais muito simples. E tem a propagação, multiplicação vegetativa, ou também chamada de estaquia, que é um tipo de fragmentação vegetal, ou seja, um processo assexuado, tá? Ela ocorre especialmente em plantas superiores, né? As plantas superiores a que se refere, né, nós temos que as plantas, as mais evoluídas são de 2 grupos, ou gimnospermas ou angiospermas, né? As mais completas, mais evoluídas são as angiospermas, né? Aquelas que produzem flores, frutos, raiz, caule, folha, tem tudo, né? Tá? São exemplos de plantas que podem se reproduzir dessa maneira. Na reprodução, na propagação vegetativa, né, você pega lá uma parte da planta de onde nascem os galhos, na região entre nós, né, e você tira essa parte dela e você põe para plantar, põe no solo adequado, tá? Assim como se arrancar pedaços da estrela do mar, esse pedaço não vai apodrecer e vai dar origem a uma outra estrela do mar. Se você pegar uma parte da planta onde cresce os galhos, crescem as folhas, né, e colocar para plantar, num solo adequado, fornecendo água, adubo, né, esse pedacinho, ao invés de apodrecer, ele vai originar uma outra planta, porém geneticamente idêntica à que a deu origem. Vale ressaltar que aqui
é assexuada, ou seja, a bananeira que se reproduz somente dessa maneira, propagação vegetativa, todas as bananeiras que você tem lá no quintal vão ser tudo igual daquela bananeira de onde você tirou, ou seja, geneticamente idênticas. Tá? E tem a partenogênese, né? A partenogênese, tá? Ela envolve um gameta, né? Aí fala de desenvolvimento de óvulo sem fecundação. O óvulo é um gameta, a gente viu isso no sistema reprodutor. Porém, esse óvulo aí não é fecundado, ou seja, para ser sexuado tem que ser o óvulo se juntando com o espermatozoide. Se isso não acontece, né, não temos fecundação. E se nós não temos fecundação, então não é um processo sexuado e sim assexuado, né? É um tipo de reprodução comum em alguns vermes, insetos, como as abelhas, né? Em certas espécies de peixes, anfíbios e répteis. Tá? Então, um zangão, né? Ele é o macho das abelhas, a abelha macho, né? E ela pode ser, ela é produzida, ele surge, ele nasce a partir de um óvulo que não é fecundado. Quando esse óvulo é fecundado, ou seja, ocorre a união dele com o espermatozoide, vai gerar as abelhas operária e a abelha rainha, a mãe de todas. Tá? Mas se o óvulo da abelha rainha não for fecundado, você vai ter um zangão, ou seja, um macho produzido de forma assexuada. Tá? Então a gente viu aí os processos assexuados. Tá? E nós vamos ver agora os processos sexuados ou gâmicos, né? Quando esse termo gâmico se refere a gameta. Sexuado, você pensa logo, todo ser vivo que faz sexo, né? Só é sexuado se eles fizerem sexo, né? Se um se juntar com o outro ali, ficar juntinho, mas esse termo sexuado, ele tem um conceito maior do que a relação sexual cópula. Tá? Nós definimos bem esse termo quando nós dizemos que na reprodução sexuada ela ocorre com a participação de gametas, ou seja, não é só óvulo ou não só espermatozoide, ou quando se dá uma fusão de material genético. Né? Fusão, o que é? É a união. Né? Tá? Não necessariamente a união de gametas, mas pode ser a união de diferentes moléculas de DNA de diferentes indivíduos. Né? Quando isso ocorre, nós também estamos nos referindo a um processo sexuado de reprodução. Tá? Essa fusão de material genético de dois indivíduos e gametas que são produzidos em diferentes indivíduos, né? Isso vai garantir a variabilidade genética. Variabilidade quer dizer diferença, né? Diferentes genes, né? Diferentes genes quer dizer diferentes formas de vida entre si e das que as deram origem. Tá? Na reprodução sexuada, os gametas eles podem ser iguais ou diferentes entre si. Né? Esse aqui é o anterozoide, é o gameta masculino vegetal, produzido por plantas muito simples como os musgos. Tá? E a oosfera, que é como se fosse o óvulo, mas o óvulo vegetal, né? Porque nós temos o óvulo animal e o óvulo vegetal, que recebe o nome de oosfera. Tá? No caso desses dois gametas, eles são heterogâmicos. Né? Tá? O anterozoide tem um flagelo, né? Ele se locomove. Tá? Ele se locomove, ele nada igual ao espermatozoide. E a oosfera, ela é um gameta imóvel, fica lá paradinha, só esperando o anterozoide entrar nela. Então são gametas heterogâmicos, né? Gametas de seres heterogâmicos. Hetero quer dizer diferente, ou seja, espécies onde os gametas são diferentes entre si. Tá? E os isogâmicos são seres que produzem gametas idênticos, né? Ou seja, um não tem flagelo
e o outro tem, né? É tudo igual. Os dois são imóveis, né? Tá? Isso quer dizer igual, tá? E hétero diferente. Em relação à reprodução sexuada, nós temos também que os indivíduos podem se diferenciar em relação às gônadas, né? O que é uma gônada? A gônada é um órgão do sistema reprodutor que produz gameta, tá? Quando o indivíduo é monóico, como a minhoca, né, as gônadas, a minhoca possui as duas gônadas, a feminina e a masculina, tá? Uma minhoquinha possui as duas, tá? É como se uma mulher fosse capaz de produzir óvulo e espermatozoide, né? Se uma mulher pudesse fazer isso, ela não precisava de um homem, né? Manter uma relação com o homem, ela poderia gerar por si mesma. Assim, algumas plantas são, né? Tem plantas que têm os dois gametas, né? O espermatozoide e o óvulo produzidos dentro de si mesmo, né? Esse tipo de indivíduo nós chamamos de hermafroditas, tá? Mas só que a espécie humana não é hermafrodita. A espécie humana, ela é dioica. Dioica por quê? Porque nós temos o homem e a mulher, né? Onde o gameta masculino é produzido apenas pelo homem e o óvulo, que é o feminino, é produzido apenas pela mulher, ou seja, indivíduos bissexuados, que têm dois sexos, tá? Não confundir esse termo com o termo bissexual, né, que é o indivíduo que tem preferência sexual por homem e mulher. Não, esse termo bissexuado, ele se refere a organismo dioico, né? Espécies dioicas, a espécie, não ao indivíduo, tá? Em relação à reprodução sexuada, nós também podemos ter que a fecundação ela pode se dar de forma diferente da gente compara diferentes indivíduos, tá? A fecundação interna é aquela onde o espermatozoide e o óvulo, o gameta masculino e o feminino, eles vão ocorrer dentro de um organismo. No caso da espécie humana, né? O homem tem que ter uma relação sexual com a mulher para injetar espermatozoides dentro dela, para que lá dentro o espermatozoide encontre o óvulo. Mas tem seres vivos como os musgos, que são plantas, e peixes, né, onde a fecundação ela é externa, ou seja, o encontro dos gametas, a união deles ocorre fora do corpo do indivíduo, ocorre na água, por exemplo. Tá? E temos também uma diferença em relação à fecundação, né? No caso da espécie humana, nossa fecundação ela é cruzada, tá? Os gametas eles são provenientes de indivíduos diferentes, tá? Ou seja, o óvulo produzido pela mulher e o espermatozoide pelo homem, tá? Mas tem os seres vivos que são monóicos, ou seja, que produzem os dois gametas dentro do seu próprio corpo, né? Eles possuem a capacidade de se fecundar a si mesmo. Então, tem plantas onde ocorre autofecundação, ou seja, você consegue, naturalmente, vai ocorrer que o gameta masculino se encontra com o feminino no próprio indivíduo. Tá? E os seres vivos que se reproduzem de forma sexuada, em alguns, o filhotinho que sai de dentro do ovo ou do indivíduo, ele não sai igualzinho já ao adulto, né? Igualzinho que eu falo na forma do corpo, né? Nós temos, por exemplo, que as moscas, né? O filhotinho da mosca que sai do ovo, e não é já uma mosca que sai voando por aí, né? Ele é uma larva, ou seja, como se fosse um verme, tá? E aí, por um processo de metamorfose, essa larva que vai se transformar, vai ganhar asinhas, patinhas para sair se movimentando, sair voando por aí, tá? Nós, seres humanos, o nosso tipo de desenvolvimento é igual de um gafanhoto, né? O bebê que sai da barriga da mãe já sai com 5 dedos nas mãos, 2 braços, 2 pernas, uma cabeça, respira por pulmão, tá? Ele é em forma semelhante já a um adulto, igual o gafanhoto também, né? O gafanhotinho é bem parecido, só é pequenininho, né? Mas quando ele crescer vai ser do mesmo tamanho do pai dele, ou da mãe dele, né? Então esse desenvolvimento nosso ele é direto, tá?
Aí nós temos os tipos de reprodução sexuada, né? A conjugação, que é um tipo de reprodução, é um processo que ocorre em organismos unicelulares ou pluricelulares muito simples, tá? E esse processo é importante porque ele gera uma recombinação genética, tá? Bactérias, protozoários e algas são exemplos desse tipo, tá? Então, aqui eu tenho 2 protozoários, 2 seres unicelulares, onde eles vão se encostar, as 2 células, e o DNA de uma vai passar para a outra, o gene de uma passa para a outra, e aí eles ficam diferentes do que eles eram após após ficarem um tempinho juntinhos, né? Eles vão lá, ficam juntinhos, depois eles se soltam, e cada um vai para o seu lado, só que eles não ficam mais sendo os mesmos, eles ficam geneticamente diferentes. Ou seja, é um processo sexuado porque ele gera uma variabilidade, uma diferenciação genética. Tá? A fecundação é a forma mais comum de reprodução sexuada, que consiste na fusão de gametas, originando o ovo ou zigoto, né? E é o tipo comum em fungos, vegetais e animais. Na reprodução sexuada, há 3 características básicas. A primeira é que se produz células haploides, né, que são células que contêm apenas um único conjunto de cromossomos, né? E essas células vão se dividir por meiose, que é um tipo de divisão celular reducional, onde células germinativas vão dar origem a gametas com uma redução do número de cromossomos, que são as unidades básicas da hereditariedade. Tá? Nesse processo, pode haver recombinação de cromossomos, fazendo com que os gametas fiquem diferentes das células germinativas. Além disso, os gametas, como eles se unem, e cada gameta é uma célula haploide, quando se unir 2 células haploides, vai se formar um indivíduo diploide, ou seja, com 2 conjuntos de cromossomos, né? E o fato de serem 2 células haploides, cada uma de um organismo diferente, isso vai fazer com que haja a formação de seres geneticamente diferentes dos seus genitores, né? Por isso que os filhos são diferentes dos pais. Do ponto de vista evolutivo, esse tipo de reprodução pode aumentar a probabilidade de uma espécie de sobreviver às modificações do meio ambiente, justamente porque, como ela gera indivíduos geneticamente diferentes entre si e aos seus progenitores, né, isso vai aumentar a variabilidade genética dos indivíduos na população, né? Se você tem muitos indivíduos diferentes entre si, isso leva a uma maior capacidade adaptativa às modificações ambientais. A união dos gametas, né, processo esse chamado de cariogamia, porque cario quer dizer núcleo, gamia, gametas, né? Então vai se unir núcleos de diferentes gametas, né? O que vai provocar novas combinações de cromossomos no descendente, levando a variações nas suas características, e dessa forma aumenta a possibilidade de evolução de uma espécie. A reprodução sexuada, ela existe tanto em animais quanto vegetais, sendo mais evidente nos primeiros, ou seja, é mais fácil perceber isso nos animais, uma vez que a maior parte das espécies faz fecundação cruzada, ou seja, os gametas que se unem, eles vêm de indivíduos diferentes. Esses gametas eles se formam em órgãos especiais, chamados de gônadas, ou glândulas sexuais, como é o caso do testículo, onde se produz os espermatozoides, falando da espécie humana, e os ovários, que são as gônadas femininas, presentes na mulher, que produzem os óvulos, né? E as gônadas e gametas recebem denominações diferentes, né? Como nós vimos lá, o gameta masculino vegetal é o anterozoide, tá? E na espécie humana, o animal é o espermatozoide.
Em relação à neotenia, trata-se de uma reprodução sexuada que durante a fase de larva, né, o que é a larva? Tá? Vimos que alguns seres vivos, algumas espécies de animais, possuem desenvolvimento indireto, ou seja, o filhotinho que nasce, ele não é já igualzinho à forma adulta, como é o caso da mosca, né, que o filhotinho da mosca não é uma mosquinha que sai voando, e sim um vermezinho, tá? Que rasteja, tá? E na fase larval, na neotenia, é como se o filhotinho já fosse capaz de se reproduzir. Isso porque ele já possui gônadas maduras, eles amadurecem as gônadas rapidamente, tá? Ou seja, conseguem produzir gametas mesmo na fase larval, mesmo novinhos, sem sequer ainda terem passado pela metamorfose, que é o processo que faz com que a larva se transforme em uma forma adulta. Tá? Aí temos o exemplo do axolote, né, que é um anfíbio centro-americano, uma salamandrazinha, que é esse que está vendo mostrando na foto, né, é o filhotinho, é a larva, tá? Uma larva que não chega à forma adulta, ou seja, a larva já possui gônadas maduras, já produz gametas e já consegue se reproduzir, né? Ou seja, um ser vivo cuja neotenia é reprodução. Na reprodução sexuada, na fecundação cruzada, pode ocorrer fenômenos como a poliovulação. Poli quer dizer várias ovulações ou vários óvulos, né? É uma situação em que encontramos mais de uma cria em cada ninhada, né? Cada uma originada por múltiplos óvulos fecundados por diferentes espermatozoides, tá? Então aí tem um exemplo de um animal em que ocorre a poliovulação, que são a espécie canis familiares, o cachorro, né? A cadela aí teve o que? Teve 7 filhotinhos. Cada filhotinho desse é resultado da combinação de um óvulo com um espermatozoide diferente, tá? Por isso que eles são diferentes. Ó. Você vê que tem alguns que têm a cor igual à da mãe e outros são albinos, né? Por quê? Porque eles são fruto de combinação de gametas diferentes. Gametas diferentes, tá? Óvulos e espermatozoides diferentes, ok? E aí o contrário disso é a poliembrionia, tá? Onde a fecundação ela ocorre em um único óvulo, tá? O óvulo fecundado forma a célula ovozigoto, que depois começa a se dividir. Primeiro forma duas, depois forma as duas, cada uma forma mais duas, dando origem a 4. Depois, quando uma das 4 se divide por mitose, formando mais 2, gerando 8 no total, tá? Só que aqui na poliembrionia, a célula ovo, ao se dividir, as células não ficam unidas, elas vão se separar. E aí cada uma delas vai formar um indivíduo, tá? Pode formar 2 ou mais indivíduos. Vai depender do momento de quantas células estavam formadas e quando elas se separaram. Na sequência em que se separaram, pode formar 2 até mais indivíduos, ok? Esse tipo de fecundação, esse tipo de reprodução, ela ocorre sempre com tatu, né? Os filhotinhos de tatu são todos gêmeos, né? E muito mais raramente na espécie humana, originando gêmeos univitelinos ou idênticos. Idênticos porque eles apresentarão sempre o mesmo sexo, né? Um macho, fêmea, fêmea. E isso porque eles têm o mesmo material genético, ou seja, possuem o mesmo par de cromossomos sexuais, né? E isso porque eles foram formados a partir da mesma célula ovo ou zigoto, ok? Então é isso que eu tinha a falar para vocês sobre os tipos de